Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje a gente vai ver mais ainda um capítulo de funções inorgânicas, tá? Lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores ácidos e bases, a sua classificação, sua nomenclatura e o entendimento de como funciona. Dessa vez nós vamos ver as próximas funções inorgânicas, que são os sais, né? Mas para a gente entender primeiro sobre os sais, nós temos que entender de onde se originam os sais, né? De onde vêm os sais. Nós precisamos entender as reações de neutralizações. Essas reações, gente, elas estão presentes na química industrial, na química, na medicina, também na culinária. Por quê? Essa reação de neutralização, por exemplo, se um alimento ele é bastante ácido, ele precisa ser neutralizado. E a gente vai ver que quando eu coloco um ácido, se um alimento ele tem uma característica mais ácida, e aí eu coloco uma base para que esse equilíbrio seja traçado. Neutralizar é equilibrar, tá? Então vocês fiquem com esse, digamos, esse significado que neutralizar é equilibrar nessa parte, essa reação de neutralização, tá bom? Então nós vamos agora. Arrhenius dizia que quando eu pegasse um ácido e incluísse uma base, misturasse com uma base, eu ia ter sim uma reação de neutralização, onde eu teria como resultado um sal, um produto, que era o sal, e água, tá? Aí eu faria uma dupla troca. Então aconteceria a neutralização, onde aqui no caso Cl se reagiria com Na e o hidrogênio passaria a fazer parte formando uma água com o OH, tá? Aí uma reação de dupla troca. Essa daí é o tipo de neutralização de Arrhenius, que é onde ele cita. Já Bronsted-Lowry, né, ele fala o seguinte, que depois que eu misturar um ácido com uma base, que no caso aqui está sendo a água, o que vai acontecer? Eu vou ter um ácido conjugado e uma base conjugada, tá? Nós lembramos aí das definições de ácidos e bases de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Lewis, ele já trabalha muito com a ligação coordenada, que é o quê? Aquele átomo que o outro não tem, aí ele vai doar os dois elétrons que ele tem para que assim possa ser compartilhado, e aí uma ligação covalente dativa ou coordenada, tá bom? Então foi nesse caso aqui o que acontece. Um ácido, quando eu misturar com uma base, eu vou ter um complexo coordenado. Foi mais ou menos essa forma que a gente conseguiu ilustrar, tá? E aí você entende que esse par de elétrons da amônia aqui, no caso, ela vai servir como, ele vai doar, e aqui, ó, o boro, ele vai também compartilhar desse par de elétrons que é da amônia. Aí, fazendo assim, ele ter também, no caso aí, aliás, fazer com que ele possa estabilizar a sua última camada, tá bom? Então, essa primeira parte é para a gente entender as reações de neutralizações e fica a dica para que neutralizar é como se fosse equilibrar. Eu vou fazer uma reação de equilíbrio. Bom, gente, continuando, nós vamos ver agora os sais, as definições, como a gente já viu, né? Dependendo da classificação de Arrhenius, o que ele diz? Os sais são obtidos através de uma reação entre um ácido e uma base, tá? Como nós estamos ilustrando aqui, nós temos um ácido e uma base que vai originar um sal e água. Sempre dessa forma, Arrhenius sempre fala que o ácido e uma base vai originar o sal e também algumas moléculas de água ou uma molécula de água. Mas eu quero ressaltar para vocês que, além disso, né, ele ser obtido através da reação de um ácido e uma base, eu também quero caracterizar, né, o sal, ele tem um cátion, ele pode ter também um cátion diferente de H+,
e um ânion diferente de OH-, como nós estamos vendo aqui, ó, um cátion e um ânion. Salvador, mas tem um OH, tudo bem, tem um OH, mas se tiver o OH, ele vai ter que ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Tem que ter também essa visão, tá bom? Mesma coisa se aqui tivesse um hidrogênio. Ele teria, se fosse só o hidrogênio, então ele teria que ter um cátion diferente de H+, que no caso o alumínio ele é um cátion, porque é um metal alcalino, né? Aliás, é um metal de transição, desculpa. E nós temos o cloro, que é um ametal aí, que é um ânion, tá? Então vamos ver. Nós temos as características dos sais. Qual a primeira característica? São compostos iônicos. São sim. Por exemplo, nós temos também a mistura, né, do HCl com, digamos aqui, com o hidróxido de sódio, o NaOH, né? O que acontece? O Na, que é o sódio, vai se unir ao cloro, formando aí um cátion, né? O Na é mais, é um cátion, e o Cl é menos o ânion, onde vai ser formado aí o sal. O cloreto de sódio, que vocês conhecem, que é o sal de cozinha, né? Mais conhecido para todo mundo como sal de cozinha. São sólidos nas condições ambientes. Sim, todos os sais, eles no seu ambiente natural, eles vão ser sólidos. Também eles possuem um sabor salgado, isso a gente já sabe, né? Porque a questão do a característica mais comum do sal de cozinha é justamente o salgado, né? Essa palavra salgado já vem de sal, dessa característica, desse gosto que o sal tem, tá? São fixos, quer dizer, eles não são voláteis, eles têm uma baixa volatilidade, quer dizer, eles vão demorar a evaporar. É tanto que se você ferver uma água que tem sal, a água vai ferver, vai evaporar, vai se volatilizar, mas o sal, uma boa parte, vai ficar ainda na panela, né? A gente, com certeza, se você esqueceu aí a sua panela do arroz no fogo um dia, com sal e deixou lá, ela secou, ficou só aquele sal branco ali no fundo da panela, né? Isso eu já fiz muito. Quando eu era mais novo, minha mãe deixava a panela olhando, né? Eu olhando a panela, desculpa, e aí eu esquecia totalmente. E aí depois já sabe o que aconteceu, né? Conduzem corrente em solução aquosa. Gente, a água salgada, ela é ótima condutora de corrente elétrica. Professor, mais do que a água doce, a água, por exemplo, a água de açude, ela pode passar corrente elétrica? Pode. Mas não é tão, digamos, intensa como a água salgada. Um fio, digamos, tá um fio solto dentro ali de uma região de uma água, de uma praia, ou então, gente, aquela região ali tá com muito perigo de um choque, porque a corrente passa rapidamente em água salgada, tá? É como ele diz, solução aquosa, solução que tem água. Então, o sal só vai conduzir nesse ponto. O sal sólido, ele não conduz corrente elétrica. Reage com ácidos e hidróxidos, metais e outros sais. Também ele pode reagir com outros sais, tá certo? Essas aí são as características gerais dos sais. Vamos agora classificar esses sais. Vamos começar quanto à sua natureza, tá? Nós começamos com os sais normais, os sais nêutrons. Como é que a sua característica? Eles não apresentam o hidrogênio ionizável, H+. Eles não vão ter esse hidrogênio ionizável, tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu reajo HCl, esse ácido, com essa base, hidróxido de sódio, eu vou ter NaCl. Então, no sal, né? No sal eu não vou ter nenhum hidrogênio ionizado, tá bom? Agora, eu uso hidrogenossais, hidrogênio. Então, eu já estou dizendo que apresenta o hidrogênio na sua composição. Por exemplo, quando eu misturo o ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, eu vou ter justamente esse sal, esse hidrogenossal, né? Que é justamente aqui esse sal, onde tem digamos assim, eu tenho dois tipos de compostos. Eu tenho o cátion, né? O hidrogênio ionizável, e tenho também aqui o composto aniônico, na verdade, né? Agora, nós temos também o hidroxissais. O hidroxissais, ele apresenta o OH, ele tem a sua característica
para manter a questão básica, né? Então ele vai ter, como esse apresenta a sua característica, digamos, mais prevalecente ácida, esse já, o hidroxissais, ele vai apresentar uma característica mais básica. Como você pode ver, ele vai ter que ter o OH-, o ânion, certo? Quando eu adiciono duas moléculas de HCl com hidróxido de alumínio, eu vou ter aqui, né, olha, onde eu tenho o composto cátion, o OH, que caracteriza o hidroxissal, e o ânion, né, na verdade. Tudo bem? Até aqui, gente? Vamos agora ao último da classificação, são sais duplos ou misto. Como é isso? Um sal duplo, ou ele vai ter, eu vou adicionar duas bases com um ácido, ou eu vou adicionar dois ácidos com uma base, tá? Como nós estamos vendo aqui no exemplo, eu adicionei um ácido com duas bases, aí eu tenho um sal misto. Ou também eu posso adicionar dois ácidos com uma base, também eu vou gerar um tipo de sal misto. Professor, mas como é que eu vou saber? É só eu olhar, gente, para cá, ó. Eu vou entender, ó. Aqui, o sódio Na, ele é um cátion. Por quê? Porque ele é da família 1A, aquela primeira coluna, onde o NOx dele é mais um, então ele é um ácido, ou um cátion. Também tem o potássio. O potássio é da família 1A também, ele vai ter mais um, também um cátion. Então, o que acontece? Eu posso ver por essa característica. Ele teve dois cátions, é porque ele se originou-se de duas bases ou de dois ácidos. Teve dois ânions, no caso aqui, ó, dois ânions e só um cátion, também vai caracterizar um sal misto. Tem que ficar ligado só nesses besouros. Bom, também outro tipo de classificação é quanto à sua presença de água no retículo cristalino, tá? Da molécula. Por exemplo, os anidros, eles não possuem água no seu retículo cristalino. Já os hidratados já vão possuir moléculas de água também envolvidas em todo o seu retículo, tá? Por exemplo, nós temos aqui de anidros o cloreto de sódio, né? O sulfato de potássio, o sulfato de zinco, certo? Todos esses são justamente anidros, eles não possuem, certo? A água na sua compostura. Já aqui, nesse aqui que a gente pode ver, né, o sulfato de cobre pentaidratado, o cloreto de cálcio decaidratado, tá? Então, quando nós vimos esse símbolozinho aqui, é como se fosse uma multiplicação, 5 água, ele está dizendo que ele é pentaidratado, que ele tem 5 moléculas de água dentro da sua conjuntura, tá bom? Então, essa parte também é bastante fácil, não tem muito enganche. Continuando a classificação, nós vamos trabalhar agora a sua solubilidade, tá bom? Nós vamos entender o seguinte, todos os sais que possuírem, né, os nitratos e os nitritos, eles vão ser solúveis. Vou até colocar aqui, tá? A parte como solúveis. E aqui não solúveis. Certo? Então vamos lá. Desculpa aí a letra. Então vamos aqui. Esses são solúveis. Todos também os sais que possuírem na sua molécula algum metal alcalino, tá? Da primeira coluna da tabela periódica, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, eles vão ser solúveis. Também todos que tiverem a molécula da amônia também vão ser solúveis. Também nós vamos ter todos os carbonatos, né? Aliás, os acetatos, que é esse CH3COO, que é justamente um tipo de ácido, eles vão ser, né? Eles vão ser solúveis, exceto que tiver prata. Gente, tudo que tiver prata não a maioria, digamos assim, 90% não se solubiliza, né? Pode ser um sal, pode ser outros produtos, né? Outros compostos.
Então vocês já fiquem ligados quando vê uma prata, ela vai ser sempre ela vai estar metida numa exceção, tá? Então nesse caso aqui o acetato de prata, ele é insolúvel, ele está aqui no não solúvel, tá? Todos que tiverem o cloro, o bromo e o iodo, aquele sal, por exemplo, o NaI, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o NaBr, todos eles vão se solubilizar em água, vão se misturar, tá? Os sulfatos, vão se solubilizar, com exceção do cálcio, do bário, do estrôncio, do chumbo e da prata. Esses 5 eles são insolúveis, tá? O sulfato de cálcio, o sulfato de bário, o sulfato de estrôncio, no caso aqui ficaria assim, ó, o Ca e o sulfato aqui, tá? Esse sulfato seria insolúvel. Então todos esses aqui, ó, pertencem a os não solúveis, tá? Os sulfatos. Aqui nós temos os cloratos, né, no caso, todos eles vão sim, tá? Vão se solubilizar, menos o que tiver a prata aqui em sua composição, né? Por exemplo, se eu colocar aqui a prata como, a prata como sal, ó, nós vamos ter aqui, ele é não solúvel, porque a prata, mais uma vez, faz-se como exceção. Por último, nós temos aqui esse carbonato, né, o fosfato, o sulfito, sulfato, eles vão ser insolúveis, tá? Eles vão ser todos esses que tiverem esses compostos em sua molécula, os sais, eles vão ser insolúveis, tá bom? Então, gente, a classificação a gente termina por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a nomenclatura dos sais, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.